canal de vídeos no YouTube da Rádio Bandeirantes, tudo bem? Esse é o nosso espaço de saúde, a gente sempre traz um especialista por aqui para tirar as suas dúvidas. Aproveito e peço para que você se inscreva no nosso canal, é bem simples, você pode curtir, mandar sugestões, comentários, enfim, sinta-se à vontade. Hoje o nosso papo é sobre câncer de pele, aqui comigo está o Dr. Rodrigo Munhoz, que é um oncologista do Hospital Sírio-Libanês. A gente vai conversar sobre câncer de pele. Doutor, muito bem-vindo aqui no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, no nosso estúdio digital, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Para começar, doutor, a gente vai falar quando que ocorre o câncer de pele. Ele é um dos que mais acontecem no Brasil, né? Câncer de pele é o tipo de câncer que mais acontece no mundo, na verdade. A gente tem dois grandes grupos. O câncer de pele do tipo melanoma, que é o tipo mais agressivo, mas que felizmente é o tipo mais raro. E o câncer de pele não melanoma, que corresponde à grande maioria desses muitos casos de câncer de pele, mas que felizmente tem um comportamento muito menos agressivo do que o câncer de pele tipo melanoma. Mas o câncer de pele em geral é diagnosticado aos milhões ao redor do mundo. As estimativas para o INCA agora, no ano passado de 2018, apontavam perto de 170 mil casos novos de câncer de pele no geral. Quase 1/3 de todos os casos de câncer diagnosticados. E a gente tem um grande problema aí de subnotificação, ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente provavelmente tem muito mais casos do que imagina na população brasileira. Vou aproveitar esse gancho para dizer que tem muita gente que subestima o câncer de pele. Principalmente a ausência de protetor solar, ou então, câncer de pele é besteira, é só se ficar muito tempo no sol. Não, não é besteira. Por que que é um câncer que acontece tanto no mundo e as pessoas subestimam tanto, doutor? Bom, a pele é nosso maior órgão, então naturalmente ela fica mais exposta a todo tipo de agressão que a gente pode sofrer. Naturalmente a maior agressão para o câncer de pele é a radiação ultravioleta, principalmente a radiação que vem do sol. Como é a primeira barreira que a gente tem, naturalmente é o que fica mais exposto e daí a alta incidência de câncer de pele. Mas exposição solar não é o único fator de risco. Quem tem pele muito clara, quem tem muitas pintas, quem tem alguma desordem do sistema imune, ou seja, toma algum remédio por algum motivo para atenuar os efeitos do sistema imune, tem um risco aumentado de câncer de pele. Quem tem um parente de primeiro grau que teve câncer de pele também tem uma chance aumentada. E esse é um problema muito grande no Brasil, porque a gente mora num país tropical e que muitas atividades são feitas em ambiente externo. Todo mundo adora ir para a praia, passar o final de semana se bronzeando e muitas vezes coloca esse desejo de adquirir um visual bronzeado acima do conceito de segurança e de saúde. E esse é um problema no nosso país. Se a pele é o nosso maior órgão, ele é um dos cânceres mais difíceis de curar, porque é o corpo de uma maneira geral ou não? Não, felizmente a chance de cura num câncer de pele, seja ele qual for, é muito alta. Mesmo no caso do melanoma, que é um câncer que tem um comportamento mais agressivo, as chances de cura podem passar de 90% a 95% se você faz o diagnóstico no momento oportuno. Então, apesar de ser um câncer extremamente frequente, é um câncer plenamente curável. E daí a importância de você ficar atento aí aos sinais e buscar uma avaliação dermatológica caso essa suspeita apareça. Quais são esses sinais? Vamos lá, a gente tem alguns sinais que chamam a atenção para a possibilidade do melanoma e para o câncer de pele não melanoma. No caso do melanoma, tem aquele ABCDE que nos ajuda aí a levantar a suspeita para uma pinta. Qualquer pinta que seja assimétrica, o que é isso? Que se você dividir a pinta no meio em qualquer direção, que tem um lado diferente do outro. O B é de borda, que tenha bordas irregulares. O C é de coloração, uma pinta que seja muito escura ou que tenha uma coloração heterogênea. Tem uma área mais marrom, uma área mais preta ou uma área que começou a ficar muito clara no meio de uma área marrom também chama atenção. O D é de dimensão. Qualquer lesão que tenha mais de 5 milímetros ou 6 milímetros, que é mais ou menos o tamanho daquela borrachinha na ponta do lápis, também deve ser investigada. E o E é de evolução, uma pinta que esteja mudando com o tempo, que esteja evoluindo com assimetria, com borda irregular, que esteja mudando de cor, também deve ser investigada. Na maior parte das vezes, essas pintas vão ser pintas normais, mas são sinais aí de alerta que justificam uma avaliação por um dermatologista. Tem alguns outros critérios que chamam a atenção para qualquer lesão de pele. Então, uma lesão de pele que esteja sangrando, que esteja coçando demais, que esteja ardendo, deve ser investigada. No caso do câncer de pele não melanoma, a apresentação é um pouco diferente. Geralmente ele não nasce de uma pinta escurecida, como acontece no caso do melanoma na maior parte das vezes. Então, uma lesão de pele que não cicatrize, que esteja crescendo com o tempo, que comece a ficar elevada, deve ser também investigada por um dermatologista. Isso tudo vai ser feito no consultório, faz a retirada, leva essa pinta para uma biópsia, é assim que funciona? Esse é o processo? Nem sempre. Em muitas situações é possível fazer uma avaliação clínica. O que é isso? Você olha a lesão com uma lupa,
olha aquela pinta com uma lupa e só pelo exame o dermatologista consegue dizer se é uma lesão muito suspeita ou pouco suspeita. Se for uma lesão pouco suspeita, muitas vezes a biópsia não é nem necessária, você apenas acompanha essa lesão. Se a suspeita é grande, aí você parte para uma biópsia, que é o que vai te dar justamente o diagnóstico definitivo e vai nos ajudar a entender se é uma lesão com comportamento mais agressivo ou menos agressivo e planejar o tratamento. As pessoas que têm pele mais branca têm maior predisposição para ter câncer de pele? Porque tem muita gente com uma pele mais morena. Eu não preciso passar protetor porque eu não sou branquinha. Precisa. Todo mundo tem que ter cuidado com a pele. E lembrar que nós temos outros ganhos de se ter cuidado com a pele. A gente previne o envelhecimento precoce, você mantém a saúde da pele, você previne ruga cuidando da pele. Mas não é só esse o ponto. De fato, quem tem pele mais clara tem um risco aumentado. Quem tem olho claro, cabelos loiros ou ruivos, quem tem muitas pintas, tem um risco aumentado. Mas mesmo assim, o tumor de pele pode se desenvolver em quem tem pele mais escura. E no Brasil, que a gente tem uma população extremamente miscigenada, em que a gente tem diferentes tons de pele, não é possível definir o limiar até que ponto você precisa de uma proteção maior ou proteção menor. Então, os cuidados que a gente recomenda com a pele são generalizáveis à população como um todo. Ó, doutora, eu vou me usar de exemplo aqui no nosso canal do YouTube. Vocês estão vendo, sou branquinha, tenho cabelo claro, passo protetor solar de manhã, mas eu acordo às 4 da manhã. Passo ali só no rosto, saio, chego em casa no meio da tarde, não repasso esse protetor. Acho que muita gente faz isso, como eu, ou às vezes nem passa esse protetor. O que, por exemplo, eu posso fazer na minha rotina, que é o que muita gente também que está assistindo a gente, como que no dia a dia a gente pode prevenir o câncer de pele? Tem que ficar repassando o protetor várias vezes? Vamos lá, quais que são as recomendações gerais para cuidados com a pele? A gente tem algumas diretrizes aí, sobretudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que sugerem o seguinte. O que se recomenda é que você faça uma aplicação de um protetor solar com fator de proteção pelo menos 30, com proteção tanto para radiação ultravioleta A, UVA, quanto UVB. Essa aplicação deve ser feita de manhã e, idealmente, você reaplica ao longo do dia. Se você for ter exposição mais prolongada, o ideal é que a reaplicação seja feita a cada 2 horas. Então, você que fica a maior parte do tempo no estúdio tem naturalmente um risco menor. Mas a recomendação de cuidado muda totalmente para quem, por exemplo, está trabalhando na rua. Essa reaplicação tem que ser mais frequente. Se você vai fazer uma atividade que envolva se molhar ou transpirar demais, o ideal é que, terminada a atividade, você se seque e reaplique o protetor solar. Tá? Um ponto fundamental não é só o número do fator de proteção. Um outro ponto fundamental é a quantidade de protetor que você aplica. Não adianta nada você ter um protetor fator 100 e aplicar uma quantidade muito pequena que não te ofereça uma proteção adequada. Então, uma coisa que ajuda é mais ou menos a regra da colherinha, que é meio disseminada para que a gente consiga ter uma ideia da quantidade adequada de protetor solar. Que é uma colher de chá, uma colher nos membros superiores, 2 colheres na face anterior do tórax e abdômen, 2 na face posterior, 2 colheres em cada uma das pernas e coxas e 1 colher na face. Isso nos ajuda a entender um pouquinho a quantidade adequada de protetor solar. Um outro ponto fundamental é que não é só protetor solar que ajuda, tem outros métodos que nos ajudam a proteger a pele. Um exemplo é camiseta ou roupa com proteção para radiação ultravioleta. Mesma coisa para boné, eventualmente uma viseira, óculos, tudo isso ajuda aí nos cuidados com a pele. Vou aproveitar o gancho, doutor. O ouvinte Fabiano mandou uma mensagem pra gente, tá com uma dúvida. Só o protetor solar previne contra o câncer de pele? Não, né? Não. O protetor solar faz parte do cuidado, mas uma outra medida que ajuda muito é, naturalmente, evitar os horários de pico de radiação, ou seja, evitar a exposição solar direta sem proteção das 10 da manhã até as 3 da tarde. Eu mencionei essas roupas com proteção ultravioleta, que ajudam demais. Buscar uma sombra também é outra medida que sempre ajuda no cuidado com a pele. Então, tem outros comportamentos que a gente pode adotar que aumentam a chance da gente proteger a pele. Essas roupas são, inclusive, muito comemoradas pelas mamães aí na praia, né? Uma praticidade para a criança que fica o dia inteiro no mar, né, doutor? Sem dúvida. E aí vem um ponto importante. A exposição solar que encerra maior risco de câncer de pele, sobretudo melanoma, é aquela exposição solar com queimadura que acontece na infância, adolescência, começo da idade adulta. Então, são essas pessoas que têm que ter maior proteção. E daí a facilidade de se usar roupa em criança, porque se tem uma coisa que é difícil é passar protetor solar numa criança pequena. Seca, com areia no corpo, que Exatamente. não quer sair do mar de nenhuma forma, é aquela gritaria e vem a mãe com um tubão de protetor solar que não é fácil, a gente sabe, de espalhar, né? E aí a criança faz aquele escândalo já na praia, mas é preciso, né? Tem que passar. Sem dúvida. Mas aí tem que ter um cuidado também, né? Só a roupa não basta. Lembrar que o pescoço fica exposto, a ponta da orelha fica exposta. Então, tem que ter uma combinação das coisas. Exatamente. Queimar o couro cabeludo, olha só, acho que só quem queimou já sabe
a dor que isso dá. A gente está aqui com o Dr. Rodrigo Munhoz, que é do Hospital Sírio-Libanês, oncologista. Hoje o nosso tema é câncer de pele. Doutor, os homens são os mais atingidos pelo câncer de pele? Porque a gente sabe, as mulheres vão muito mais aos médicos, né? O homem costuma ser um pouco mais relaxado. Isso para o câncer de pele é um problema? É um problema porque em muitas situações o diagnóstico é mais tardio. É inegável, e isso foi demonstrado por inúmeras pesquisas, que o homem se cuida menos. A mulher, quer queira, quer não, por mais que ela não vá no dermatologista com frequência, ela está sempre em contato com o ginecologista, eventualmente tem algum outro médico que acompanha. O homem geralmente começa esse acompanhamento muito mais tardiamente, lá com 40 anos, 50 anos, quando começa a ir no cardiologista. E esse é um problema, assim, para o diagnóstico de câncer de pele, porque, mais uma vez, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura que a gente tem para esse tipo de tumor. Agora, o câncer de pele, ele é diagnosticado normalmente em pessoas um pouco mais velhas, porque essa exposição solar ao longo da vida vai piorando. Por exemplo, alguém que gosta muito de tomar sol, mas lá para os 20 e poucos anos, resolveu parar, só toma sol moderadamente, passa protetor solar. Essa pessoa, a exposição que ela já teve durante a vida, o malefício já foi ou não? Ainda tem como recuperar? O câncer de pele é para pessoas mais velhas, doutor? O fruto dessa exposição solar vai acontecer lá na frente. Então, geralmente, o câncer de pele se manifesta assim em idades mais avançadas. Geralmente a partir dos 55 a 60 anos. Um pouco mais tardiamente para o câncer de pele não melanoma. Mas aí vem um detalhe importante. A exposição solar não é o único fator de risco para câncer de pele, sobretudo para o melanoma. Então, aquele ABCDE que a gente discutiu, ele é aplicável a qualquer faixa etária. Tem pacientes jovens que desenvolvem melanoma em áreas que não foram expostas ao sol. Então, não é porque apareceu uma pinta estranha na panturrilha, do lado da barriga, que você não vai investigar. Então, isso é um ponto importante. O sol não é o único culpado, não é o único responsável pelo câncer de pele. Então, vamos aos outros culpados. Vamos lá. A gente mencionou um pouquinho da questão de biotipo, ou seja, composição corporal. Pele clara, olhos claros, muitas pintas. Eu mencionei a questão da imunossupressão, eventualmente um paciente que tenha sido submetido, por exemplo, a um transplante de rim ou um transplante de fígado, que precisa tomar medicamentos para que você possa acomodar o transplante, para que o seu sistema de defesa não reaja ao transplante. Um efeito colateral é justamente desligar a parte do sistema de defesa que coíbe a formação de câncer, que combate a formação de câncer. E aí, naturalmente, o risco de câncer de pele é aumentado nessa população, em quem toma alguma forma de imunossupressor ou que tem alguma desordem do sistema de defesa. Quem tem parentes de primeiro grau que tenham tido câncer de pele também tem um risco aumentado. E aí nós temos também as síndromes hereditárias, que podem aumentar o risco de câncer de pele, mas que felizmente para o câncer de pele não são tão frequentes. Na maior parte das vezes, você tem outros fatores que contribuem e não as síndromes hereditárias, não as síndromes genéticas. E a câmara de bronzeamento? A câmara de bronzeamento, felizmente no Brasil, ela se encontra banida há muitos anos, ela está proibida, o uso não é permitido. E é um fator de risco muito significativo, porque você fica diretamente exposto a doses altas de radiação ultravioleta, justamente buscando o bronzeamento. Então essa não é uma prática permitida no Brasil e ela deve ser evitada em qualquer situação. Tem um horário, doutor? Vamos reforçar? Para tomar o sol, por exemplo, na praia, agora que a gente está em janeiro, aquele horário, acho que a partir de 5 da tarde, ele ainda é válido? Esse é o sol que a gente poderia ou deveria tomar sempre? O sol até às 10 da manhã e depois das 3 da tarde é geralmente o sol mais seguro, mas ainda assim ele deve ser aproveitado com um protetor solar ou com alguma outra forma de proteção. Mas lembrar que não tem uma exposição que seja plenamente segura e que esse horário pode variar em função da região do Brasil que você está. Horário de verão. Naturalmente. A situação não é a mesma aqui em São Paulo e eventualmente em Salvador, dependendo da época do ano. Então, esse é um horário aproximado, é mais para a gente ter uma ideia. Mas o que a gente não quer é que, de fato, a pessoa fique lá exposta ao sol a pino com a pele sendo danificada. Para a gente finalizar, doutor, tratamento de câncer de pele. Como é que ele pode ser feito? Tem diferentes formas de tratar o câncer de pele. Quando o câncer de pele é localizado, habitualmente a cirurgia é suficiente para curar o câncer de pele. Tem diferentes dimensões de cirurgia, isso naturalmente depende da apresentação do câncer de pele, cirurgias maiores, menores. Existem técnicas que buscam investigar cirurgicamente se esse câncer de pele já começou a se disseminar localmente, se foi para alguma região próxima onde ele nasceu, se foi para algum gânglio. Radioterapia pode ser utilizada no câncer de pele, sobretudo no câncer de pele não melanoma. E para aqueles pacientes que têm câncer de pele em fases mais avançadas, que a doença se espalhou, gerou metástases, nós temos novas formas de tratamento que cresceram muito nesses últimos 10, mas sobretudo 5 anos. Tanto às custas da imunoterapia quanto às custas de terapia-alvo. E a verdade é que esses novos tratamentos mudaram drasticamente o cenário do tratamento do câncer de pele avançado, tanto melanoma quanto não melanoma. O Hospital Sírio-Libanês
aqui de São Paulo faz um tratamento integrado, né, com um oncologista, com um dermatologista. É importante também, num caso como esse de câncer de pele, ter essas duas especialidades trabalhando em conjunto, né, doutor? Essa tem sido a tônica do nosso trabalho, montar grupos especializados que possam oferecer melhor qualidade do cuidado para o paciente e, sobretudo, tentar resolver os problemas de forma rápida, porque, afinal de contas, a gente está lidando com câncer. Então, nós temos um grupo que conta com cirurgião oncológico, com dermatologista, com oncologista clínico e com as demais equipes envolvidas no cuidado. Então, radiologista, patologista, médico nuclear, dedicados aí a pacientes com câncer de pele. E isso, de fato, foi demonstrado que aumenta a chance de cura. Se você consegue oferecer uma solução rápida e uma solução bem pensada, o sucesso do seu tratamento aumenta. Pro ouvinte que, enfim, às vezes o internauta que está acompanhando a gente aqui não tem condições de ter um atendimento desse, um atendimento, por exemplo, do Sírio-Libanês. Hoje, a nossa saúde pública oferece boas condições para quem tem câncer de pele, doutor? Nós vemos uma situação muito heterogênea no Brasil. Nós temos, sim, centros de excelência que oferecem um nível de cuidado altíssimo aos pacientes com câncer de pele. Um exemplo é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, em que nós temos também uma equipe integrada que conta com dermatologistas, com cirurgiões oncológicos dedicados e oncologistas. Nós temos alguma limitação de acesso a tratamentos, essa é uma questão que é sempre debatida, mas essa excelência não é a tônica no país todo. Então, naturalmente, via Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e outras sociedades, nós tentamos buscar novos padrões e tentar construir um modelo que a gente consiga oferecer um melhor cuidado para o maior número de pacientes possível. Obrigada. Esse foi o Dr. Rodrigo Munhoz, conversando aqui com a gente no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes sobre câncer de pele. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no Estúdio Digital. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Até a próxima. Lembra você que sempre vá ao médico, procure o seu especialista, mantenha as consultas. A gente usa esse espaço aqui para tirar suas dúvidas, conversar, trazer informação para você, internauta, mas a consulta é imprescindível. Até!